boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Vamos iniciar o jornal com o decreto presidencial número 47/2014. Considerando que o ministro da Administração Interna apresentou seu pedido de demissão ao primeiro-ministro, o presidente da República, sob proposta do primeiro-ministro, nos termos e os efeitos da linha I do artigo 68º, em conjugação com o artigo 70º, ambos da Constituição da República, decreta o seguinte: artigo 1º, é o senhor Bocci Kandé exonerado das funções do Ministro da Administração Interna. Artigo 2º, as funções do Ministro da Administração Interna são exercidas interinamente pelo Secretário de Estado da Ordem Pública. Artigo 3º, este decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Publique-se. Bissau, 28 de novembro de 2014. O Presidente da República, José Mário Vaz. Agora sim, vamos prosseguir com as notícias da redação central. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira já reagiu ao pedido de demissão e consequente exoneração do ministro da Administração Interna, Bocci Kandé. A reação foi registrada esta tarde à porta do salão, onde vai decorrer o Conselho de Ministros. Não, acho que é um ato perfeitamente normal. O ministro Bocci Kandé avaliou o ambiente político que se produziu depois da sua visita e toda a interpretação que se deu a essa visita. Entendeu que há valores superiores aos interesses dele e, portanto, na sequência da discussão que tivemos hoje no quadro do Conselho Superior de Defesa, entendeu colocar o lugar à minha disposição. E eu transmiti essa disponibilidade ao Presidente da República, que exerceu as suas competências constitucionais, promulgando um decreto da sua exoneração. O chefe de Estado guineense convocou esta manhã a reunião do Conselho Superior da Defesa. O encontro visa analisar exclusivamente os incidentes ocorridos no início desta semana, envolvendo uma delegação do Ministério da Administração Interna e os separatistas de Casamance, junto da fronteira com o Senegal. O primeiro magistrado da nação e comandante-em-chefe das Forças Armadas quis inteirar-se dos incidentes ocorridos com a delegação do Ministério do Interior, chefiada pelo seu titular, junto da fronteira com o Senegal, no princípio desta semana. Para o efeito, o chefe de Estado guineense convocou a reunião do Conselho Superior da Defesa. Reunião extraordinária do Conselho Superior da Defesa, convocada de urgência à luz do incidente na nossa fronteira norte, que envolveu uma delegação chefiada pelo Ministro da Administração Interna, o Sr. Bocci Kandé, e as forças dos rebeldes de Casamance. Então, esta reunião teve como ponto principal avaliar fundamentalmente essa situação. Tendo em conta a gravidade desse acontecimento, não podia deixar de haver um encontro nesse sentido. Por isso a reunião de hoje incidiu fundamentalmente sobre esse aspecto, embora estivesse agendado outros aspectos. Segundo o porta-voz deste órgão de consulta do Presidente, durante o encontro foi reafirmada a posição das autoridades nacionais quanto à defesa intrínseca da soberania nacional e do princípio de boa vizinhança. As autoridades vão tomar medidas que se acharem adequadas, que é para se resolver essa situação. Aliás, como toda a gente sabe, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, enquanto candidato às eleições presidenciais, disse em quase todos os comícios que se fosse o preferido do nosso povo e fosse eleito, que não permitiria nunca, jamais, que o território da Guiné-Bissau fosse usado para desestabilizar os países vizinhos. Essa é uma mensagem que passou em todos os comícios e que foi hoje reafirmado aqui nessa reunião. Portanto, repito, é com firmeza e foi reiterado que o Presidente da República que repetiu a mensagem de que não permitirá que o território da Guiné-Bissau seja palco
para desestabilizar os países vizinhos, porque nós da Guiné-Bissau somos um país que pautamos para regras de boa vizinhança e somos um país que pautamos para regras de coexistência pacífica. Tomaram parte no encontro o presidente da Assembleia Nacional Popular, primeiro-ministro, a ministra da Defesa, do Interior, bem como os responsáveis de diferentes ramos das Forças Armadas. O presidente da República deixou no final desta tarde o país com destino ao Senegal. A deslocação do chefe do Estado a Dakar tem que ver com a sucessão do novo secretário-geral da Francofonia. O presidente da República, no Salão VIP do Aeroporto Internacional José Oliveira, despediu-se do presidente da Assembleia Nacional Popular e do chefe do governo antes da partida para a vizinha República do Senegal. A delegação do primeiro-ministro da nação a Dakar tem a ver com a cerimônia da Semana da Francofonia, onde os chefes de Estado da sub-região vão escolher o novo sucessor do secretário-geral da Francofonia, na pessoa do ex-presidente do Senegal, Abdou Diouf. É ir assistir a Francofonia. Este ano é um ano extremamente importante, é o ano em que o ex-presidente do Senegal, Abdou Diouf, vai deixar a Francofonia, onde vai haver, portanto, muitos concorrentes para o cargo. A Guiné-Bissau estará presente para realmente também estar ao lado dos seus colegas, dos seus homólogos, na tomada de posição relativamente àquele que vai ser o próximo homem mais forte da Francofonia. Você já tem uma ideia sobre quem apoiar neste processo? Nós já temos, mas nesta altura, nem altura própria, para podermos revelar o nome de quem o nosso país irá apoiar nesta luta para a sucessão do presidente Abdou Diouf. No aeroporto internacional João Oliveira, o chefe de Estado teve honras militares para depois despedir-se do presidente da Assembleia Nacional Popular e do chefe do Executivo. O primeiro-ministro visitou o Centro para o Controlo Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos em Havana. A passagem de Domingos Simões Pereira pelo referido centro aconteceu no segundo dia da visita oficial a Cuba. O segundo dia de visita oficial a Cuba ficou marcado com a passagem de Domingos Simões Pereira ao Centro de Controlo Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos. Primeiro foi no anfiteatro do centro que a comitiva de Simões Pereira viu virtualmente o que se faz neste laboratório. Eu penso que a capacidade dos médicos cubanos é reconhecida a nível internacional. A capacidade dos médicos cubanos está mais que reconhecida a nível internacional. Em relação ao controle de fármacos, em relação ao controle dos fármacos, nós conhecemos menos. Temos muito menos conhecimentos. E, portanto, quando se chega aqui, nós ficamos com uma ideia acá, nos hacemos uma ideia do trabalho que se faz trabalho que se realiza e que nos garante que provavelmente nos próximos anos garantiza que muito provavelmente nos próximos anos também vamos passar a ouvir falar muito dos fármacos cubanos. Muito sobre os fármacos cubanos. Portanto, é uma oportunidade de aprender e de admirar o trabalho que se faz. De aprender e de quedarnos uma vez mais admirados com o trabalho que se realiza acá. Após a demonstração, o primeiro-ministro passou cada repartimento para constatar in loco, ora através das vidraças, as perícias dos técnicos cubanos. Ouviu as explicações, visto que a Guiné-Bissau. Estamos permanentemente interessados em trabalhar com Cuba. Permanentemente em el trabajo com Cuba. Nós não podemos pretender levar Cuba a todos os nossos setores. Llevarnos a Cuba para trabajar en todos los sectores de nuestra sociedad. Nós podemos sempre nos inspirar do exemplo de Cuba. En el ejemplo de Cuba. Um país que faz das suas fraquezas as suas forças. Convierte sus debilidades en fortalezas. Um país que parte sempre daquilo que tem para transformar o seu meio. Sempre todo lo que tiene para transformar los sueños de Nós temos muita admiração pelo povo cubano. Muita admiração por el pueblo cubano. E, portanto, esta é a visita também para nos inspirarmos do exemplo cubano. Antes de deixar as instalações do Centro de Controlo de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos, Simões Pereira reconheceu a prestação dos médicos cubanos. Os médicos cubanos estão a ajudar a Guiné-Bissau, como já fizeram no passado, a criar competências próprias, habilidades próprias, para enfrentar os desafios que nós temos. E o que a Cuba tem é um centro com tecnologias modernas num edifício moderno situado na cidade de Havana.
Os embaixadores da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa residentes em Cuba encontraram-se com o primeiro-ministro. A reunião tinha como propósito ouvir Domingos Simões Pereira sobre a evolução da situação na Guiné-Bissau. Os embaixadores da CEDEAO e da CPLP, acreditados em Havana, pretendiam se informar da atual situação política da Guiné-Bissau. Este foi o objetivo essencial desta reunião. O objetivo essencial é o de se informar com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau da evolução da situação política da Guiné-Bissau. Ficamos muito felizes que estão a ser feito muito esforço, uma vez que o país passou longas crises e agora está no trabalho para sair da crise. Estamos persuadidos com as medidas que foram tomadas que irá permitir a Guiné-Bissau sair reforçada desta crise. No encontro que durou menos de uma hora, Domingos Simões Pereira informou os diplomatas africanos dos encontros de Nova Iorque. Nós aproveitamos esta estadia em Cuba e reconhecendo a presença de importantes representações diplomáticas, tanto de países da CEDEAO como da CPLP, nomeadamente através do embaixador de Moçambique e de Timor, fizemos este encontro para lhe expor ao corrente da evolução política na Guiné-Bissau, daquilo que aconteceu agora a nível das Nações Unidas e da nossa visão para o futuro, sendo seguro que nós precisamos e iremos continuar a precisar do apoio e do acompanhamento desses países para o programa que queremos de facto implementar. E quanto à reação dos diplomatas? Muito positiva. Ficaram bastante agradados com a atenção da partilha que nós aqui fizemos e se comprometeram a transmitir aos respectivos países este sentimento de um momento positivo que vive a Guiné-Bissau e da intenção das autoridades de promover o maior entendimento possível e a maior colaboração possível com os nossos países. O encontro entre o primeiro-ministro e os embaixadores africanos acreditados em Cuba aconteceu num dos hotéis em Havana. Os estudantes guineenses em Cuba manifestaram-se preocupados face à situação em que se encontram naquele país latino-americano. Durante o encontro mantido com o primeiro-ministro, pediram mais ajuda do governo. Estão felizes por verem o primeiro-ministro do país que os viu nascer. Elogiaram os 4 meses da governação do executivo de Simões Pereira. Está realmente profundamente agradecido, 4 meses praticamente, que o governo está nas atividades e tem sinais positivos nos diferentes pontos. Aunque não poder ressaltar de como tem muita coisa ainda a fazer, porque o país, na situação que o governo encontrar, está sendo tão fácil, já no curto tempo para responder tudo necessidade da população. A estas vozes junta a de Fernando Dias González, chefe do Departamento de Estudantes Estrangeiros da Universidade Agrária de Havana. Consideramos que son muy buenos estudiantes, están realizando un gran esfuerzo en esta preparatoria por aprender de forma rápida el idioma español. Los criterios de los profesores son muy buenos y estamos muy contentos con ello. Agradecer su visita y contar con su apoyo, que de por sí, enmarcado en todo el trabajo que usted tiene, que consideramos que es bastante grande. Agradecemos por su atención a todos los estudiantes y estamos seguros que usted los va a apoyar desde estar aquí con ellos. Considero que es un gran apoyo y ellos están muy felices y muy contentos de compartir con usted aquí. Por outro lado, mostraram-se insatisfeitos com as condições de estudo porque têm que viver em Cuba, embora estando conscientes da situação do país e do governo. Solicitam a possibilidade de desbloquear subsídio a estudantes guineenses ali na Cuba. E nós estamos a pedir realmente profundamente para o governo ter em conta a situação, porque dado que já Cuba corta manga de possibilidades, porque cá tem também e então os estudantes, outros com meios, outros sem meios, e então para o governo poder cobrir essa parte ali. E o governo realmente vai poder disponibilizar meios à embaixada, tudo meio necessário que uma embaixada deve ter, né? Na embaixada necessária que lá na Cuba, para poder fazer cobertura. A não sei como tem boa vontade, é fazer tudo possível para ajudar-nos, mas também não mistir algum momento dentro da possibilidade que o governo não disponibilizar a embaixada para ter meios. Os sacrifícios não devem ser motivos para desistência, diz a antiga estudante de Cuba. Pensar como aquilo que deve ser o fator para não desencorajar, para não perder ânimo, para não perder paciência, para não desesperar, mas não com olhar.
Menina lá atrás um bocado nervosa, um bocado desesperada. Que humilhação que você fala, você passa na escola, a hora que você acaba de estar goza, você. Poderia contente se ser um dos melhores alunos, diploma de ouro. Poderia estar orgulhosa de como o país que tem na comandou o cabai. E acaba de cometer alguma coisa que não passa ao país de vergonha. Já o primeiro-ministro tranquilizou os estudantes, dando garantias em criar uma casa de acolhimento em Havana. Em jeito de resposta, o primeiro-ministro começou por dar razão aos estudantes. Vou ter razão na questão que vou colocar. Mas sua maneira que o ministro fala, a única razão que vou ter é de desistir. Desistir que é que mate. Não é? Exatamente no momento que não me está acreditar como o país pode mudar. De que não pensar, nós tudo não podemos botar mão para mudar, que país e que momento não vem desistir. Não olha o rosto e que aparece como é o rosto de gente que pode desistir. Para ver aquilo, não tem que ter realmente confiança de como junto não poder de facto construir um país diferente, um país melhor, um país onde não tem nenhum tornel. Depois diz não compreender onde está a dificuldade em fazer regressar os finalistas de Cuba-Bissau, visto que já tinha dado instruções para o efeito. De facto, também tem a dificuldade de compreender o que é que está na passa. Há mais de um mês e meio, um som de voz ou através de um outro alguém, não ministro de Economia e Finanças, que contactam e falam e tem situação de estudantes na União Soviética, na Rússia, que tem problema para acabar. Eu conseguir não ter de facto dificuldades que eles. Não discutir no Conselho de Ministros, não tomar decisão de como o governo tem que assumir despesas de todos os estudantes, não só em relação a seu bilhete de passagem, como em relação a pagamento de tramitação documental, de vistos que é necessário, e se possível, não quero falar como aquilo não pode logo fazer, mas não fala se possível, arranjar-lhes alguma coisa para ter na bolsa hora que não tem que ser de terra onde quer estudar no Uruguai. Que assunto fica resolvido em relação a estudantes de Rússia. E naquele momento que parece essa informação de como não tem naquela altura 25, pelo menos que é informado, 25 estudantes que acabam na Cuba e que estavam também na guarda para a mesma situação. Não fala como que decisão que não tomei válido também para Cuba. E verbas disponibilizadas. Não vou compreender de facto o que é que está a acontecer. Me pedi, Sr. Tomás, porque desde que não cheguei e pus na ocorrente, me falaram para mandar uma nota sobre aquilo, para poder encaminhar para a Ministra da Educação, com o Ministro da Economia e Finanças, para ver o que é que está a acontecer. Até porque, segundo o chefe do governo, na Bissau, é dando informação de 7 estudantes, que se a família acaba para pagar, se a passagem bem por bem, não dá logo instrução para que famílias poderem devolver esse dinheiro. Porque não pensa como aí um princípio simples de reconhecimento do esforço que a gente fazia. Quanto ao pedido dos estudantes que o governo passe a subsidiar os bolseiros que estão em Cuba por conta própria, o chefe do executivo diz que o governo não está em condições de assumir tal compromisso. Relativamente ao pedido para o governo subsidiar os estudantes que estão em Cuba por conta própria, Simões Pereira foi peremptório. A mim que eu gosto de comprometer que é que não quer fazer. Porque senão não fala que não resolve todo o problema, a hora que não vai, bota o ano para ali, a não nota segundo para lá. Não tem que ser sincero com o outro. Você na Cuba, tudo aquilo guineenses que está lá na idade de baixa escola, é missível também estar no lugar onde você não. Portanto, a primeira responsabilidade do governo é garantir que a gente tem que ter condição de baixa escola na Guiné. Aquela é a primeira responsabilidade que não tem que ter. Em relação a estudar no estrangeiro, não tem que ser capaz de ter critérios muito claros. Não o critério que tem que ser claro. E qualquer critérios que a nós a nível do governo não assumir como não tem que implantar. Não falar como bolsas a partir do próximo ano, não dado só através de concurso. Só, exclusivamente através de concurso. Quanto às representações guineenses no estrangeiro, o primeiro-ministro esclarece. Embaixada que tem condição de existir como embaixada não oficial. Que ela não pode garantir isso. Portanto, se embaixador, com encarregados de negócio, com todo o nosso pessoal de embaixada,
Fala como é que por fazer trabalho para pagado, a minha desafio é falar como aquela é que é verdade. O governo não paga 6 funcionários na embaixada a partir de lei. Você não paga e não garante como não continua de facto a fazer. Se tem alguma situação de falta de cobertura para parte da embaixada, acabou tendo qualquer tipo de dificuldade na reportar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Se tem situação de estudante ter necessidade de um atendimento, como havia não está paga salário, como anda boca por fazer o trabalho, vou comunicar no aquilo significa como ou que embaixador, ou que encarregado de negócio, ou que funcionário de embaixada e cansa de estar aqui não. Porque ele comanda está ali. Se quer trabalhar para aquilo cidadãos e que estava a sentir isso ali. Este foi o único encontro que Domingos Simões Pereira manteve com os estudantes guineenses em Cuba. Cerca de 15 policiais, entre oficiais e sargentos da Polícia de Ordem Pública e da Guarda Nacional, deslocaram-se hoje a Portugal a fim de receberem uma formação no domínio do modelo de policiamento, bem como patrulhamento de proximidade. Tudo no âmbito de cooperação técnico-policial entre a Guiné-Bissau e Portugal. A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau entregou hoje os passaportes com os respectivos vistos de entrada aos 15 policiais, entre oficiais e sargentos da Polícia da Ordem Pública, bem como da Guarda Nacional, isto no âmbito da cooperação técnico-policial entre a Guiné-Bissau e Portugal. Armindo da Costa Caio, oficial de ligação do Ministério da Administração Interna na Embaixada de Portugal, falou das 2 ações de formação fundamentais a serem desenvolvidas no âmbito da cooperação. São 2 ações de formação fundamentais. Esta primeira é um grupo que vai para Lisboa e que na primeira quinzena de dezembro frequentará o curso de policiamento de proximidade para oficiais e sargentos, que é o grupo que vai precisamente e chefes da POP. E depois também aqui em Bissau para um grupo de 20 oficiais e sargentos também. Vamos executar um curso de formação de formadores iniciais para que estes formadores que formamos agora no arranque desta atividade possam depois cooperar com os formadores que vêm de Lisboa para podermos contribuir, assim, potenciar e replicar ao longo de todo o dispositivo nacional da POP e da Guarda Nacional a formação inicial que for dada cá. Nessa altura poderemos arrancar depois em janeiro, em definitivo, com a cooperação técnico-oficial com várias áreas, nomeadamente a investigação criminal, no âmbito da proteção da natureza e ambiente, no âmbito da unidade de controle costeiro no que diz respeito ao controle dos recursos marítimos e cinegéticos e também noutras áreas em que foram identificadas diretamente pelo Ministério da Administração Interna guineense e que constitui de alguma forma o protocolo de cooperação assinado entre Portugal e a Guiné-Bissau. Por sua vez, o secretário de Estado da Ordem Pública, Domênico Sanca, disse no ato que o Ministério está satisfeito com o gesto da República Portuguesa em retomar a cooperação e que o referir do gesto vai permitir que os formandos superem os conhecimentos já adquiridos e aumentam a capacidade. Nós estamos muito satisfeitos com este gesto, portanto, da nossa República amiga, que é a República Portuguesa. Pensamos que vamos continuar nesse trabalho e vamos continuar nessa senda. Esta formação vai nos permitir superar, portanto, os agentes que se vão deslocar a Portugal, vai nos permitir superar, portanto, os conhecimentos que as pessoas já têm e vai efetivamente aumentar a capacidade dos nossos agentes, portanto, no nosso país. Mas, repito, realmente este é um momento de muita importância para o nosso Ministério, na medida em que é um ato que nos permite, portanto, revisitar, reformular e realmente retomar a cooperação com Portugal e com o Ministério da Administração Interna. Sabe-se que, de 1 a 18 de dezembro do corrente, 18 agentes beneficiarão internamente do curso de formação pedagógica inicial de formadores.
Terminou hoje a campanha de registros das crianças de 0 a 5 anos de idade, organizada pela Rede de Jovens Educadores, Ministério da Justiça e a Unicef. Trata-se de uma campanha de registro das crianças de 0 a 5 anos de idade no setor autônomo de Bissau, organizada pela Rede de Jovens Educadores com o Ministério da Justiça e com assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A campanha decorreu durante 3 meses. A iniciativa parte de uma organização, porque não tem bairros que não estão trabalhando aqui, principalmente para crianças trabalhadoras. E depois não acha como, por bem como meninos que existem ali na Bissau, números de meninos que cá têm registro é teu. Com o ano passado, não fazia a nível de bairros que existem de Bissau, não trabalhei em 4 bairros ano passado. Contum Madina, Contum Kelele, Pissac, não trabalhei na bairro militar. Então esses bairros mais ou menos que não conheço um bairro piloto ano passado, não trabalhei aqui. Então, na segunda fase, não entendi como a maioria alargar mais para outros bairros. De lá, não colhi 6 bairros, além de que 4 que não trabalhei no ano passado, nunca trabalhei mais que ela. Então, colhi mais 6 que não trabalhei aqui no momento. E esses 6 bairros é composto para Bande 1, Bande 2, Mindara, Mísera, Ntula com Santa Luzia. O pai de uma criança elogiou a iniciativa da rede. Fico muito contente. Graças a Deus, hoje me vim 1 hora, consegui número de lá, não consegui resistir. Não falar, não agradeci e eles próprios, aqueles que na presença meninos, não funcionam muito bem. Não agradeci o governo, faz muito bom. O responsável de programas Notin Martinho Fernandes fez um balanço positivo desta segunda fase. Balanço mais ou menos como pode fazer e como ano passado, no início e temos grandes dificuldades. Mas esse ano não consegui superar. Dificuldade e cachorro. O número de registros esse ano é mais rentável, embora técnicos que não têm ele do Ministério de Justiça é pouco. Ele do só é capaz de fazer face a necessidade de tudo gente. A ONG Rede de Jovens Educadores opera no país há 14 anos e atua em diferentes áreas sociais. A Câmara Municipal de Bissau beneficiou de um novo modelo de contentor que oferece maior facilidade no esvaziamento do lixo por parte da empresa nacional Fará Multisserviços. O gesto visa estabelecimento de parcerias entre as partes. A empresa Fará Multisserviços pretende participar na manutenção de higiene da cidade de Bissau. Para tal, ofereceu aos serviços de higiene e saneamento da Câmara Municipal de Bissau um novo modelo de contentor para a colocação do lixo nas ruas. A oferta visa uma parceria entre as partes. Decidi oferecer contentor não só para demonstrar uma boa fé, mas também para dar um contributo para não ter esta má limpa. E também no âmbito de criar uma parceria com a Câmara Municipal de Bissau. No âmbito de bem conhecidos depois. Mas é assim daí um outro assunto que nós devemos conversar. Mas a ideia principal, importante, é como nós lutamos para aquele mesmo objetivo que tem a cidade de Bissau Mário. É que puxando não fazia oferta para mostrar também como tem maneiras de lutar contra a carência. Então pensa como não acaba de demonstrar. Reconhecido o gesto, o presidente da Câmara Municipal de Bissau garantiu a disponibilidade da entidade em estabelecer novas parcerias nesse setor. Para multisserviços, em relação à Câmara, oferecendo um modelo de contentor de 5 metros cúbicos e tal, cujo manuseamento vai facilitando de facto o trabalho apenas com um caminhão que tem grua e está facilitando de facto a descarga de vários contentores no mesmo caminhão. Esta vai possibilitando uma certa facilidade e rapidez na evacuação de lixo na área que está contemplado na zona naquele momento. Portanto, não tem muito a agradecer a Fará, dentro da medida de uma possibilidade, estabelecer parceria com eles, essa parceria no sentido de facto de não poder
adota a medida que não conseguir fazer um saneamento financeiro da Câmara e não tem mais disponibilidade de mais encaixe, para não poder investir de facto na melhor servir cidadãos da capital, naquilo que está a falar a respeito à limpeza e manutenção da nossa cidade. De acordo com as informações, a empresa FMS está disponível em fornecer à Câmara Municipal de Bissau o número de contentores necessários para a recolha do lixo em toda a cidade. Foi feito ontem em Bissau o lançamento oficial da primeira edição do Festival da Agricultura, com a realização de uma exposição de produtos agrícolas e artesanais. O objetivo é incentivar a valorização desses produtos no mercado interno e externo. Agricultores e organizações não governamentais que intervêm no setor agrícola estão agora mais que nunca empenhados na tarefa de valorização dos produtos agrícolas e artesanais da Guiné-Bissau, pelo menos a nível do mercado interno. Os agricultores consideram mais saudáveis os produtos da terra numa concorrência aberta com os produtos importados do estrangeiro. Era que organizar, não me se fala para toda a população, para não comprar aqui que de nós, para não vai à prova, para não saber como é que está. Porque tudo aqui que de nós, e cá tem nenhum tipo de transformação, e cá tem um produto químico que leva. Que de nós, e só no produto natural que tem, e cá tem nenhuma mistura de nada. Se não comprar, não vai tornar mais saudável, mas agora que não comprar um produto importado, que não sabe como aqui conservado, e como aqui anda aqui chegando, e como aqui transformado. Esta primeira edição da Feira Agrícola, exposta no pátio do Centro Cultural Brasileiro, apresenta os mais variados tipos de produtos artesanais e agrícolas confeccionados no país de forma mais natural possível. A iniciativa pertence à Associação Internacional dos Voluntários Leigos Italianos. O objetivo principal do encontro, do festival, é conseguir juntar todos os atores de desenvolvimento rural que está presente na Guiné. Não só instituições ou ONG, mas também o mundo camponês, que deve ser sempre no primeiro lugar. Só se não junta nós tudo, que não pode hoje a solução para problemas de agricultura. A cerimônia do lançamento oficial do Festival Agrícola 2014 foi presidida pelo secretário de Estado da Segurança Alimentar, a quem foi entregue pelos agricultores um balaio de produtos agrícolas também confeccionados no país. Uma linguagem gestual dos camponeses que foi muito bem descodificada por este governante guineense. Essa iniciativa tem que ter plano na refletir sobre a agricultura da Guiné-Bissau. Para aquilo é preciso um programa do governo consistente, realista e realizável. E, portanto, me aproveita esse microfone para falar com uma questão da agricultura, questão de segurança alimentar. Há um dia no mundo e coisa que está a preocupar o mundo. Para que lá, a nós tudo não deveria envolver, a nós tudo não deveria participar, a nós tudo não deveria interferir massivamente na produção agrícola. E produção agrícola que nos ajuda a sair dessa situação de pobreza extrema. O Festival Agrícola, que teve o seu início ontem no pátio em frente ao Centro Cultural Brasileiro, vai terminar no domingo próximo. Uma casa ardeu-se em chama na passada quarta-feira no bairro de Pefina, em Bissau. Segundo as testemunhas, o fogo teria começado quando uma vizinha colocou uma lata de leite ao lume e a mesma explodiu, provocando incêndio. Sem meios, as vítimas lançam um grito de socorro às pessoas de boa vontade. Esta residência abrigava cerca de 7 famílias que numa tarde de quarta-feira, devido ao incêndio, desabrigou as referidas famílias, isto porque, segundo as testemunhas, o incêndio teria sido provocado por uma vizinha ao colocar uma lata de leite ao lume, provocando assim uma explosão que consequentemente pegou fogo num dos quartos da casa. Nós sentamos na almoça. De lá nós sentimos que bomba, que explosão de leite glória. Nós não falamos bomba com os amazados. Então ele não comanda comer. Não sei para vai casa banho para vai lavar. Depois minha filha me ficar dentro e dita. Não sei de casa banho para subir, minha filha me fala mãe, ali fogo dentro. Não sei de casa banho só com toalha, corria na rabata minha filha dentro, não sei que ela fora. Mas a coisa que está fazendo todo dia, é tudo semana. Ela ndira, tudo semana está fácil. A hora que fazia, meu primeiro viagem que é manstera. Então manstera leva se mami vai dar aviso. Se mami falando com ele cansa de papel, ela que papel que ela está falando nada.
cena ontem que bim que coisa bem rebenta assim, que daqui chama, que daqui que cai ali na quarta de senegalense ali, olha, que lá que dá incêndio sim. Não tá incêndio facido, guinti sai na ajuda paga fogo tudo, e vai cinta dentro lá. E que ajuda paga fogo, guintis que ajuda paga fogo, e na cerca quilas cana paga fogo, depois e na papel que misti, e na coba mal, e na faci que, e na fala como não chora, e na fala não caça má mobília. Bajura fiquei na njata ontem, faci na bruta de almoço, man, na sicau. Que faci bruta de almoço na sicau, pensou que cuidar alguém. O também me pediu desculpa, e que pedindo desculpa, e na faci que misti. Como não vim para televisão para ajudar, no qualquer drito que é para ajudar ter cá não cá tem. Na Bissau, não de que fiança nela, não cá fiança, nem calma assim não fiança no Estado. Como não vai para Estado ajudando. Por sua vez, a vizinha acusada negou as acusações, afirmando que, na hora do ocorrido, ela se encontrava deitada, onde foi alertada sobre o incêndio pelo irmão e que foi ela mesma quem pediu socorro. Já 2 dias sem teto, sobrevivendo com a ajuda dos vizinhos, as vítimas do incêndio lançam um apelo às pessoas de boa vontade. Não pedi governo para ajudar, para fazer ajuda, quem de boa vontade que pode ajudar. Pejurano para não cansa canto dia na rua não ainda polícia ora que não vai estar falando na osa amanhã não tem nenhum tipo de alternativa que não pode fazer não pedi gente de televisão gente de boa vontade pejurano se suma me só espera que não tem parte na minha chinelo nunca tem a minha buscar na minha coisas fora bim de canto coisas campir dele potridade ajudando para não resolver é problema para bem na baita violência não pode vai violência que ela não se maioria ele minoria mano abai para aqui lá não pode meter fogo na casa, não meter fogo na carro, e não passear com carro. E a ventinha na suprar dentro, e não passear que miste. Não pode ir para violência. Não, mano, não vai para violência. Não tem como autoridade está para resolver problema, quando não vai para autoridade para ajudar. Aquilo que não entende, se a autoridade vem ajudando já. Paciência. Agora tudo fica por dito e não dito, mas o que a nossa equipa de reportagem apurou é que este caso já se encontra nas mãos das autoridades competentes. As fanatecas do Beiro Militar tornaram público ontem o seu abandono à prática da mutilação genital feminina após uma campanha de sensibilização levada a cabo durante 4 anos pela ONG GINOP. Os resultados obtidos na Conferência Nacional Islâmica realizada no quadro da campanha de sensibilização sobre o abandono da prática da mutilação genital feminina já está a ter efeitos desejados. As fanatecas da comunidade do Beiro Militar comprometeram a abandonar esta prática por estarem convencidas que não está no Alcorão e nem faz parte dos ensinamentos do profeta. Com o clamor da poesia, a faixa etária alvo desta prática nefasta associou-se à ONG GINOP, que saiu em defesa dos seus direitos fundamentais. Está de mostrar como realmente nossa sensibilização e chegar a momento com eles próprios é na largar fanado de mulher. Se mas nós de fanado de mulher, o que está fazendo a vida de mulher? Todo gente entendia o que está fazendo a vida de mulher. Não quer falar fanado de mulher e cabali. Mas fanado de mulher realmente está fazendo mal na nossa saúde. Nem momento que nós estamos tudo a os e para a nossa seta, nobe.
além de lei que tem, não tem ninguém que está perto de nós. Cada dia é acompanhando para mostrar consequências, coisas mal que o fanado de mulher está fazendo a saúde de mulher com o menino. A cerimônia foi marcada com a demonstração do fanado que se acompanha do folclórico para animação e preparação psicológica da pessoa a ser excisada. A recém-criada organização denominada Curação do Povo realizou ontem um jantar de gala de angariação de fundos a favor das crianças desfavorecidas. A primeira-dama Rosa Vaz teve a sua primeira aparição oficial ao público na qualidade de madrinha do evento. O Natal está à porta. As crianças mais desfavorecidas do país batem no coração do povo. Membros do governo, corpos diplomáticos e cidadãos comuns não quiseram perder a oportunidade de ajudar os mais pequeninos. Nós juntamos guineenses com o mundial. Nós os meninos órfãos deficientes. Senhor Presidente da República, meu senhor Primeiro-Ministro, vou ajudar no que os meninos órfãos deficientes, que cá tem mamãe que papi. E também que eles de boa vontade, vou ajudar eles na roupa, vou ajudar eles na comida, um bom ensino, obrigado. Não esteve presente José Mário Vaz nem Domingos Simões Pereira, mas Rosa Vaz marcou a sua primeira aparição pública na qualidade da primeira-dama enquanto madrinha do evento. Aproveito esta oportunidade para, na qualidade da mãe, convidar a todas as mães da Guiné-Bissau a tudo fazerem para que os seus filhos não abandonem a escola, como contributo de cada uma para a construção de uma nação mais próspera e feliz. Enquanto primeira-dama e madrinha de coração do povo, estarei sempre disponível e pronta a contribuir no que for necessário para que as crianças guineenses tenham um sorriso genuíno de quem recebeu da sociedade o que dela merece e a que tem direito. Presidente do Coração do Povo, promotora do jantar, pretende estampar no rosto das crianças carenciadas um sorriso alegre e um brilho nos olhos. A má nutrição crónica nas crianças, segundo dados da SMART 2012, era de 26,6%, enquanto que a má nutrição severa era de 6,5%. Ninguém pode ficar indiferente a estes dados. Unido ao facto de que, em qualquer que seja a crise económica, política ou militar, as crianças acabam por ser mais impactadas, nasce naturalmente a necessidade de se fazer algo por esta camada tão importante. Daí a criação e o foco do primeiro projeto, do Coração do Povo, na criança. Porque, como dizia o nosso saudoso Amílcar Cabral, as crianças são as flores da nossa luta e a razão do nosso combate. Com este projeto pretendemos fazer a diferença na vida destas crianças e é nesse sentido que mobilizamos a todos em torno desta nobre causa. Por isso, mais uma vez eu peço, por favor, ajudem-nos a ajudar quem realmente precisa. A causa é nobre e quem esteve no jantar sente-se orgulhoso de dar a sua contribuição. Nós precisamos fazer essa ponte entre elas e os adultos em si para construir a Guiné-Bissau de novo. Temos uma taxa de mortalidade muito grande. E é o que nós temos que combater no momento, não é? Numa primeira fase, e depois disso o sistema também educacional primário. Não há preço para a felicidade de uma criança, porque a felicidade de uma criança é o nosso futuro, não é? A partir do momento que não há crianças felizes, a partir do momento que não há crianças com possibilidades para virem ser alguém, os nossos futuros dirigentes, epá, é complicado. As crianças internadas nos hospitais, orfanatos e centros de acolhimento serão os beneficiários dos fundos ora engreados. Para além das personalidades destacadas de todos os quadrantes da sociedade, músicos e balés também, de uma forma gratuita, quiseram contribuir para devolver felicidade às crianças. O conceituado músico guineense Zé Manel voltou a abraçar a sua guitarra para pedir esmola a favor das crianças que passam o Natal sem poderem receber um brinquedo. Crianças que dançam para a felicidade das outras crianças. O Coração do Povo tem a ideia.
tentei angariar fundo para vir promover meninos um Natal, ou seja, uma festa para exibir que aqui Natal. Para tirar eles no orfanato, para vir lanchar com nós, receber seus brinquedos, depois cada quem recebe casa de acolhimento. Aqueles que infelizmente estão hospitalizados, não pretendem levar eles tudo que não consegui para entregar eles pessoalmente nos hospitais. A organização foi criada em finais de setembro e congrega apenas 6 elementos. O povo não queria associações e para grande fundo, para aqueles meninos mais carenciados, principalmente meninos órfãos que têm pais que têm mais, não é dificuldade crianças hoje na pasta, dificuldade da escola, saúde e tudo. Em princípio não queria associação que fundou na agraria para poder dar aqueles meninos que necessitam. Mas não só, assim que a sua humana queria mais ter força e mais melhor até. Hoje não fico muito contente que a presença seguinte não ia ali, quando eu convidar, não é de associação, não espera que uma associação contra mais frente e cana para ali. Não agradecer muito obrigado e tudo, principalmente a casa também esteja bem, na claro que a vossa fazer o trabalho, não agradecemos muito obrigado. E tem uma pergunta que eu posso deixar de fazer. Sendo o único macho no grupo e na altura que estava enviado cheio de cuidado de gênero, como é que você sente? Que você sente um bocadinho discriminado na sementária? Bom, no contexto não quero discriminar porque já que é chumão, para a situação fazer parte, fiquei muito contente. Não quero discriminar, não contente de homem, tem que dar também a parte, em prol de Guiné-Bissau. Os músicos nacionais, de uma forma voluntária, juntaram as vozes para dar Feliz Natal a todas as crianças da Guiné-Bissau. Foram as notícias que preparamos para si. Boa noite e bom fim de semana.